Olá, somos alunos do IFES Campus Piúma, do segundo ano Pesca Vespertino, e o tema que abordaremos neste vídeo é a química do petróleo. Nossas integrantes são Ana Cecília Rocha, Lívia Osório, Manuela Ávila e Yasmin Lima. Petróleo. O petróleo é atualmente uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. O combustível fóssil é capaz de gerar diversos subprodutos bastante utilizados pela sociedade. De acordo com a Petrobras, empresa responsável pelo refinamento de petróleo, são produzidos em média cerca de 1,8 milhão de barris de derivados por dia, como diesel, gasolina, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo, lubrificantes e entre outras substâncias que servem de matéria-prima para diversos outros produtos. Características do petróleo. As principais características do petróleo são líquido escuro, viscoso, inflamável e menos denso que a água. Petróleo, do latim petroleum, é a união das palavras petrums, pedra, e oleum, óleo, que significa literalmente óleo de pedra. Pelo fato de ser uma das principais fontes de energia a nível mundial, o petróleo é conhecido também como ouro negro. Origem. O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. Muitas teorias dizem que o petróleo é oriundo da sedimentação de matéria orgânica, animal e vegetal, que foi soterrada na orla marítima há milhões de anos. A formação do petróleo ocorre pela pressão da água, onde os fitoplânctons se transformam em petróleo, num processo demorado e em condições especiais. É importante destacar que, segundo os estudiosos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir. Por isso, não se conseguiria produzir novas jazidas, o que caracteriza o petróleo como uma fonte não renovável. As bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam atividade de decomposição que acaba por se acumular em camadas de subsolo que se encontram em bacias sedimentares, no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações, até se transformarem no que corresponde à substância oleosa, o petróleo. A formação do petróleo é dividida em 3 camadas. A primeira, que é a camada de gás, a segunda, que é a camada de petróleo, e a terceira, que é a camada de água. Meu nome é Manuela e eu vou falar sobre a química do petróleo. A palavra petróleo vem do latim petra, que significa pedra, e oleum, que significa óleo. A mistura viscosa é menos densa do que a água, composta por grande quantidade de hidrocarbonetos, compostos cujas moléculas são formadas somente por átomos de carbono, de hidrogênio e pequenas quantidades de enxofre, oxigênio e nitrogênio. Contém alcanos, alcenos, cicloalcanos e compostos aromáticos. Sua cor varia entre marrom e preta, embora também possa ser encontrada na cor verde e na azul, dependendo de sua composição. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a proporção dos componentes do petróleo é: carbono, 82%, é o elemento predominante no petróleo; hidrogênio, 12%, atua com o carbono formando as moléculas; nitrogênio, 4%, encontrado na forma de amina; oxigênio, 1%, muito pouco é encontrado; sais, 0,5%, raramente aparecem; e metais, como ferro, cobre, etc., 0,5%, considerados como resíduos. O estado inicial do petróleo bruto é chamado de crude. É o resultado do acúmulo de organismos ricos em carbono no fundo dos oceanos, ou seja, fósseis. Essa matéria ficou acumulada por milhares de anos, presa em um ambiente com baixo nível de oxigênio e repleto de sedimentos. Meu nome é Manuela e eu vou estar falando sobre o craqueamento do petróleo. Esse processo também é conhecido como cracking. A palavra craqueamento vem do inglês crack, que significa quebrar. O petróleo é aquecido a altas temperaturas com o auxílio de catalisadores e na ausência de oxigênio. Como o nome já sugere,
No craqueamento ocorre a quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molar para a formação de outras moléculas com cadeias menores e massas molares mais baixas, como alcanos, alcenos e inclusive carbono e hidrogênio. Por exemplo, a fração de querosene é formada por moléculas com 10 a 16 átomos de carbono, como C12 e H26. Essa é uma molécula longa que pode passar pelo craqueamento em refinarias de petróleo e ser transformada em moléculas menores, como C8 e H18, que compõem a gasolina. A gasolina é atualmente a fração mais importante do petróleo, mas no processo de refinamento é obtida uma porcentagem muito pequena, de 7 a 15%. O craqueamento vem como uma solução a esse problema, pois consegue aumentar a quantidade e a qualidade da gasolina produzida. No processo, pode-se aumentar cerca de 20 a 50% a quantidade de gasolina produzida por barril de petróleo. Esse processo se divide em dois tipos. O craqueamento térmico, realizado com temperatura e pressão elevadas que rompem as moléculas mais pesadas, por exemplo, no craqueamento do querosene, no óleo diesel e do óleo lubrificante em gasolina. São utilizadas temperaturas que vão de 450 a 700 graus. Craqueamento catalítico. Se utiliza de um catalisador. Os catalisadores são capazes de aumentar a velocidade de determinadas reações químicas sem participar da reação. Sou Ana Cecília e vou falar para que serve o petróleo. Mas, primeiramente, o que é o petróleo? Bom, o petróleo é um combustível fóssil que tem como principal objetivo gerar energia. Isso porque os seus componentes têm facilidade de combustão. Utilização. O petróleo é utilizado como matéria-prima para vários materiais que estão presentes no nosso dia a dia. Hoje em dia, a maioria dos produtos que utilizamos provém do petróleo, como, por exemplo, sacolas, embalagens, cosméticos, materiais de higiene pessoal e sem contar os combustíveis que também provêm do petróleo: gasolina, gás liquefeito, querosene, óleo diesel, nafta petroquímica e o asfalto. Exploração e extração. Bom, para que ocorra a extração do petróleo, é necessário concluir 3 etapas. A primeira etapa é a prospecção, que é a localização do petróleo com a detonação de explosivos e análise das ondas de choque que se propagam no solo. A segunda etapa é a perfuração. Ela é feita após um estudo detalhado e marcação do local. Mesmo após a perfuração, são realizadas mais análises para dimensionar a viabilidade do poço. E por último, a terceira etapa é a extração, que através de bomba de extração, o óleo é sugado das jazidas e se a pressão do gás é suficiente para expelir a substância, não se inclui as bombas de sucção, colocando-se apenas uma tubulação para a extração do petróleo bruto. E quando o petróleo é encontrado no alto mar, são utilizadas bombas de plataformas marítimas, de vários tipos que estão relacionados com a profundidade do local. Extração do petróleo pelo mundo. E aí está uma tabela dos maiores produtores de petróleo. E os países que mais se destacam é a Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Mas o Brasil também está bem colocado no 10º lugar. Boa tarde, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre a refinaria de petróleo. Refinaria, também conhecida como destilarias de petróleo, que realizam um processo químico de limpeza e refino de óleo cru extraído dos poços e minas de óleo bruto, produzindo diversos derivados de petróleo, como lubrificantes, asfalto, diesel, gasolina, querosene e entre outros. E bom, o petróleo bruto ele é composto de diversos hidrocarbonetos com propriedades físico-químicas diferentes, e por isso ele tem pouca utilidade prática ou uso. No processo de refino, os hidrocarbonetos eles são separados por destilação e as impurezas são removidas. Da refinaria, os produtos eles saem por oleodutos e até as indústrias petroquímicas que usam o GLP para fazer plásticos, por exemplo, ou rumo às distribuidoras de combustível. Esses produtos eles podem então ser utilizados em diversas aplicações.
E com tudo isso, nós concluímos que o petróleo ele é uma mistura complexa de compostos orgânicos, sendo que os principais são os hidrocarbonetos, ou seja, substâncias formadas somente por átomos de carbono e hidrogênio e que podem ser subdivididas em 5 grupos principais: alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e aromáticos.